Vamos falar hoje de Martinho Lutero, um monge do século XVI, cuja caneta, olha, se mostrou mais perigosa que qualquer espada. Uma figura que, movida por uma angústia profunda, acabou redesenhando o mapa do mundo. Por trás de toda a reforma protestante, de toda a revolução que ele deu início, tem uma única pergunta. Uma pergunta que o assombrava e que virou um motor da vida dele. Como é que uma pessoa, sendo pecadora, pode ser aceita por Deus? A gente lembra de Lutero como o cara que pregou as 95 teses na porta de uma igreja, né? Mas o que ele fez de verdade foi cravar essa questão fundamental, bem no centro da estrutura religiosa mais poderosa da sua época. Para entender o reformador, primeiro a gente precisa entender o monge. Vamos mergulhar nessa tempestade que acontecia dentro dele. A vida no monastério deveria trazer paz, certo? Bom, para Lutero foi o exato contrário. Apesar de toda a sua devoção, ele vivia absolutamente aterrorizado com a ideia do julgamento divino. A paz, ela simplesmente não vinha. Ele tentou de tudo, jejuava demais, passava horas e horas se confessando, punia o próprio corpo, mas nada, absolutamente nada, conseguia silenciar aquela angústia na consciência dele. Era um ciclo vicioso que só levava para mais e mais desespero. E então, a virada de chave. A resposta não veio dos rituais, não. Veio de um lugar que ele conhecia muito bem, o estudo profundo das Escrituras. Foi nesse momento, sabe, debruçado ali sobre a carta aos Romanos, que tudo mudou. Uma passagem específica, um único versículo, funcionou como uma chave que abriu uma porta que estava trancada há anos na mente e na alma dele. A compreensão que ele tinha da justiça de Deus virou de cabeça para baixo. Antes, ele via isso como um padrão impossível de alcançar, algo que só servia para condená-lo. De repente, ele passou a entender aquilo como um presente, uma dádiva que Deus oferece por graça, e não algo que ele precisava conquistar. O próprio Lutero descreveu essa experiência como se tivesse nascido de novo. E essa frase aqui ilustra perfeitamente a profundidade da mudança. Não foi uma simples troca de crenças, mas uma reconstrução completa da base de toda a sua fé. Claro que essa descoberta tão pessoal não ia ficar guardada. Logo, logo ela transbordou para o mundo exterior e aí causou um confronto de proporções épicas. E tudo aconteceu muito rápido. Pensa só, em 1517, as 95 teses, que eram para ser um convite para um debate acadêmico, acabaram incendiando a Europa. 4 anos depois, em 1521, ele já estava lá, diante das maiores autoridades políticas e religiosas, na Dieta de Worms. E logo em seguida, exilado no castelo de Wartburg, ele canalizou toda essa energia para um trabalho monumental. E esse é o clímax do confronto. Diante do imperador, sendo pressionado a negar tudo o que tinha escrito, Lutero soltou essas palavras que ecoaram pela história. Era ele dizendo que sua consciência respondia a uma autoridade muito maior. E o que ele fez enquanto estava escondido? Algo simplesmente revolucionário. Ele traduziu o Novo Testamento não para o latim dos estudiosos, mas para a língua do povo, o alemão comum. Pela primeira vez, pessoas comuns podiam ter acesso direto às Escrituras. Isso mudou absolutamente tudo. A história de Lutero, claro, não termina em Wartburg. Na verdade, é a partir daí que o impacto mais duradouro dele realmente começa a se espalhar. É fundamental a gente entender que as consequências foram muito além da religião, sabe? A reforma foi uma verdadeira onda de choque. Ela rompeu com a autoridade absoluta da igreja, colocou a Bíblia de volta no centro da vida, no lugar da tradição, defendeu o acesso direto a Deus para todo mundo, e o impacto foi tão profundo que acabou moldando a política, a educação e até a própria língua alemã. E esse eco ressoa até hoje. As inúmeras igrejas protestantes, a ênfase na fé como algo que vem antes das obras, a facilidade que temos hoje de ler a Bíblia na nossa língua e até mesmo a nossa noção moderna de consciência individual, tudo isso carrega um pedaço do legado de Lutero. Mas olha, é importante dizer, Lutero estava longe de ser um homem perfeito. Ele era uma pessoa do seu tempo, com falhas muito sérias, contradições e opiniões que hoje a gente considera duríssimas, inaceitáveis. Uma análise honesta precisa reconhecer essa complexidade toda. No entanto, o que o define na história é a sua honestidade radical com o texto bíblico, do jeito que ele o entendia, e a coragem de bancar as consequências das suas convicções, não importava o preço que ele tivesse que pagar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que atravessa o século XVI e chega até nós hoje.
A história de Lutero nos força a pensar sobre o valor e também o custo de se manter uma consciência que se sente aprisionada, não por uma instituição, não por pressões de fora, mas pela própria verdade.